Então, o que vocês têm que fazer nesse momento para a nossa disciplina? Vocês têm que elaborar um plano de aula para o ensino da adaptação ao meio aquático. Nós temos aí, em tese, vários momentos de progressão do ensino da natação. Via de regra, o primeiro deles é a adaptação ao meio aquático. Aí depois, dentro de um modelo mais tradicional, depois a gente tem o ensino dos 4 nados formais. Mas isso é uma outra discussão. O que a gente tem que entender agora? Dentro da adaptação ao meio aquático, qual seria o raciocínio ou a linha de raciocínio que a gente poderia seguir para poder fazer um plano de aula com mais qualidade? E eu criei essas 5 esferas, essas 5 propostas para a gente discutir e vocês pensarem na elaboração do plano de aula de vocês. A primeira coisa, antes de discutir qualquer um deles, é a gente pensar quem é o nosso aluno. Mesmo que a gente esteja falando de adaptação ao meio aquático, essa adaptação ao meio aquático ela pode ser feita para crianças mais novas, para crianças mais velhas, pode ser feito para jovens, pode ser feito até para adultos. Se essa pessoa nunca teve contato, se esse grupo de indivíduos nunca teve contato com a piscina, com a aula de natação, de forma sistemática ou não, a adaptação ao meio aquático ela é muito importante. Por que entender e conhecer quem é o aluno é relevante para poder pensar o plano de aula? Porque, por exemplo, esses objetivos que a gente vai discutir daqui a pouco, os métodos, os materiais que a gente vai utilizar, eles podem ser mais ou menos coerentes se a gente não souber quem são os nossos alunos. Então, se a gente está trabalhando com crianças, talvez utilizar alguns materiais que tenham mais característica lúdica sejam interessantes para as crianças. E para os adultos pode ser que sejam necessários ou úteis esses tipos de materiais também, mas pode ser que materiais mais tradicionais sejam mais interessantes. Legal, por onde eu tenho que começar? A primeira coisa que eu tenho que saber é entender quais são os conteúdos de ensino da adaptação ao meio aquático, que é essa parte que está em amarelo aqui do nosso lado esquerdo. Aqui estão os conteúdos que eu chamo de conteúdos procedimentais. Mas conteúdos de ensino é tudo aquilo que você acha que o seu aluno deveria aprender, inclusive aqueles que extrapolam a ideia do saber fazer, do procedimental. Então, conteúdo de ensino é tudo que você tem que ensinar ao seu aluno. Para adaptação ao meio aquático, essas são as sugestões dos conteúdos de ensino que eu acho que são interessantes da gente pensar. Então, a gente tem que ensinar os nossos alunos o que é a descoberta do meio aquático, o que é flutuação, a respiração, sustentação, deslize, salto, giro e propulsão. Dentro de cada um desses conteúdos, é importante a gente pensar também que eles podem ser feitos de maneira bem simples ou de maneira extremamente complexa. Por exemplo, se eu peço que o meu aluno faça sustentação com o corpo na posição dorsal, em decúbito dorsal, por 10 segundos, isso é uma atividade relativamente simples. Mas se eu peço que ele fique em sustentação ou na vertical ou na horizontal por 30 minutos, isso é uma atividade mais complexa. Se eu peço que ele sente na borda e deixe o corpo dele cair para frente, isso é uma atividade de salto. Mas se por acaso eu tenho um trampolim de 3 metros na minha piscina e eu peço que ele salte em pé, isso é um pouco mais complexo. Se eu peço que ele salte de ponta, isso é um pouco mais complexo. Então todos esses conteúdos eles podem ser extremamente simples ou podem ser extremamente complexos. Não cabe agora nessa discussão a gente discutir essa ideia de complexidade desses conteúdos. Mas, via de regra, eles também estarão relacionados à característica do nosso aluno. Então, se a gente pensar que a adaptação ao meio aquático ela tem que ser vista como um processo de mais médio e longo prazo, eu vou entender que se fosse um processo natural, que a criança entrou numa idade que a gente considera ali correta, está fazendo a adaptação ao meio aquático, e depois ela vai ficando mais velha, esses conteúdos podem ser mais simples e vão se tornando complexos, acompanhando a progressão da criança nas aulas de natação. Legal. Tendo esse entendimento do que são os conteúdos de ensino da natação, a gente tem que pensar agora o que a gente vai ensinar na nossa aula de natação, que são os nossos objetivos. O que são os nossos objetivos? Embaixo está escrito aí, dimensão dos conteúdos, que são os conteúdos que estão no campo amarelo, que a gente acabou de conversar agora. Se os meus conteúdos, como eu falei para vocês, eles extrapolam a ideia do ensinar a saber fazer, a gente tem que pensar o indivíduo de uma maneira mais completa. Então a gente vai ensinar as nossas crianças a saberem fazer, que é o procedimental,
Atrelado a isso, elas têm que passar a conhecer alguma coisa, que é o objetivo conceitual, e a gente espera também desenvolver um conjunto de valores e de competências e de comportamentos nesses jovens, nessas crianças, que é a parte atitudinal. Os nossos objetivos, a gente vai pensar para o plano de aula como aquilo que a gente gostaria de alcançar no final daquela aula. Então, se a nossa aula tem 30 minutos, eu tenho que ter objetivos procedimentais, conceituais e atitudinais coerentes com uma aula de 30 minutos. Se eu tenho uma aula de 45, de 50 ou de 60 minutos, eu tenho que ter objetivos coerentes com esse tempo também disponível da minha aula. O que são os meus objetivos procedimentais? É tudo aquilo que eu quero que o meu aluno saiba fazer no final da aula. Não é no final do mês, não é no final da semana, não é quando ele estiver adulto, é no final daquela aula de 45 minutos. O que eu gostaria que ele soubesse fazer? Para adaptação ao meio aquático, bem ou mal, o que ele tem que saber fazer? Alguns desses conteúdos aqui. Tá certo? Possivelmente não terá nada muito diferente disso. O que a gente pode fazer, como eu falei, é tornar cada um desses conteúdos mais complexos ou começar a fazer combinações, que vai tornar o exercício mais complexo, a atividade mais complexa. Então posso, por exemplo, ter atividades que envolvam flutuação e sustentação ao mesmo tempo, atividades que envolvam giro com controle da respiração, deslize com sustentação, aí é a combinação que a gente achar aqui mais interessante. Então os meus objetivos procedimentais estão relacionados com o ensino desses conteúdos. O ideal, o correto, seria que a gente pensasse, antes de pensar no plano de aula, que a gente pensasse num plano de curso. Mas isso extrapola a nossa discussão agora. Então o que vocês têm que pensar? Em ensinar 1 ou 2 conteúdos, ou talvez no máximo 3, que sejam coerentes com o nível do nosso aluno. Então se eu estou falando de um aluno iniciante, uma criança que nunca fez aula de natação, ela tem até receio de entrar na piscina, ou mesmo que não tenha, ela não tem muitas habilidades, não faz sentido eu ensinar, por exemplo, atividades de giro e de propulsão. Porque isso aqui, bem ou mal, está numa ordem pedagógica, está numa progressão pedagógica. Então, se eu entendo que é um dos primeiros contatos do meu aluno com a água, eu deveria ensinar conteúdos, por exemplo, de descoberta do meio, que envolve controle da respiração em apneia, visão subaquática e descontração facial. À medida que a criança vai evoluindo, eu passo para atividades de respiração, depois de flutuação, e eu vou progredindo. Então, os meus objetivos procedimentais são os meus conteúdos de ensino que estão aqui marcados em amarelo. O que são os meus objetivos conceituais? É tudo aquilo que eu gostaria que a criança entendesse sobre aquilo que eu estou ensinando para que ela fizesse aquilo melhor. Então, um exemplo bem simples. Vamos dizer que um dos meus objetivos procedimentais seja fazer a criança realizar 10 respirações sem colocar as mãos em lugar nenhum, né? Sem colocar as mãos na borda. Eu quero que ela utilize as mãos livremente e faça 10 respirações parada no lugar. Beleza. O que a criança deveria entender, que é o conceitual, para que ela faça esse procedimental, que são as 10 respirações, com mais qualidade? Guilherme, ela deveria entender que ela tem que inspirar o ar pela boca, que ela tem que expirar o ar pela boca e pelo nariz debaixo da água. Ela tem que entender que tem um ritmo respiratório para isso. Se ela afunda, né, e solta o ar todo de forma explosiva, ela pode ter problemas para poder subir e recuperar o ar novamente. Então, tudo isso são ações, são procedimentos que a criança precisa entender como eles são feitos para que eles sejam feitos melhor. Para cada um desses objetivos procedimentais, para cada um desses conteúdos de ensino da natação, a gente tem diversos conceitos, a gente tem diversos entendimentos atrelados a eles, que seria interessante que a gente passasse para os nossos alunos. O objetivo conceitual e o procedimental, eles estão muito atrelados, e por isso que eu coloquei essa setinha mais forte. O objetivo atitudinal, ele pode ou não estar dependente dos objetivos procedimentais e conceituais. Por exemplo, se você propõe um objetivo procedimental, uma atividade que envolva o saber fazer, e a criança nunca fez aquilo e ela se sente insegura, um objetivo atitudinal pode ser sentir-se segura ao realizar atividades novas. Então esse objetivo atitudinal, esse comportamento, está totalmente relacionado ao objetivo procedimental.
Mas pode ser que o meu objetivo atitudinal, não esteja diretamente relacionado ao objetivo procedimental. Pode ser que eu queira desenvolver um comportamento, uma atitude, porque eu acho que é interessante para aquela turma, ou porque será interessante para essa criança no futuro. Então isso vai depender um pouquinho. Então, no plano de aula de vocês têm que escrever o objetivo procedimental, que é o saber fazer, o conceitual, que é o entendimento sobre alguma coisa, e o atitudinal. O objetivo a gente sempre escreve começando com o verbo no infinitivo, tá bom? O procedimental, então, é realizar. Aí outra coisa, esses objetivos eles têm que ser palpáveis, têm que ser bem claros. Você tem que chegar no final da aula e ter certeza se os objetivos foram alcançados ou não. Não pode ser, então, um objetivo procedimental escrever assim, realizar respiração. Realizar respiração como? Quantas vezes? Tem que ser mais preciso. O objetivo procedimental não pode ser, por exemplo, fazer pernada. Que tipo de pernada? Por quantos metros? Tem uma intensidade para isso? É na superfície ou é submerso? O objetivo tem que ser completamente preciso para que você, enquanto professor, saiba o que tem que ser alcançado para que você pense nos exercícios ou atividades que nós falaremos lá no final. Os objetivos conceituais, o verbo-chave assim, para começar a nossa frase é entender, compreender. Tudo bem? É entender alguma coisa, compreender alguma coisa. É como se fosse, assim, a grosso modo, a teoria por trás daquilo que a criança tem que saber fazer. Pô, Guilherme, mas eu vou estar ensinando teoria para uma criança, às vezes, de 2 anos. A teoria que você vai ensinar para uma criança de 2 anos é coerente com a idade com que ela precisa aprender. A teoria que você vai ensinar para um atleta de 18 anos é coerente com o que ele precisa entender. Então, os objetivos têm que ser coerentes com quem é o seu aluno, com a característica do seu aluno. E os objetivos atitudinais, eles podem começar com diferentes verbos, depende do que você espera que os seus alunos realizem, que eles alcancem em termos de comportamento ou atitude. Uma outra coisa que seria interessante que a gente indicasse no nosso plano de aula são os estilos de ensino ou métodos de ensino que a gente pretende utilizar. Guilherme, significa que tudo isso que eu vou escrever, se eu não cumprir, eu estou errando o plano de aula? Lógico que não, porque o plano de aula ele é vivo. Mas significa que você pensou o que você deveria fazer para que você fizesse aquilo da melhor maneira possível. Dentro dessa ideia dos estilos de ensino, a gente tem que entender que existem estilos que são mais centrados no professor, que estão mais aqui para cima, e estilos ou métodos de aprendizagem que são mais centrados no aluno. Por exemplo, a autoaprendizagem está tão centrada no aluno que nem tem o professor. E o estilo por comando, por outro lado, ele é muito centrado no professor. O professor comanda a aula, todo mundo faz no mesmo ritmo, da mesma maneira, seguindo a mesma proposta. E a gente chega então finalmente aqui na ideia de proposição dos nossos exercícios ou atividades. Para que a gente possa pensar nesses exercícios e atividades, a gente tem que conhecer antes quais são os materiais, as instalações que a gente tem à nossa disposição. A gente, por incrível que pareça, não precisa ensinar natação só dentro da piscina. A gente pode ensinar natação na piscina rasa, na piscina funda, na piscina que tem alguma outra estrutura que você possa utilizar. Eu posso ensinar conteúdos de ensino da natação, inclusive fora da água. Dependendo, eu posso utilizar uma quadra, uma sala. Se tiver um quadro, eu posso fazer projeção de vídeo. Tudo isso a gente pode utilizar. O que eu tenho que perceber é se isso é coerente ou não com o que eu quero ensinar, que são os meus objetivos e com a característica do meu aluno. O que eu tenho que pensar aqui também, por exemplo, nos dias atuais, dependendo do nível da característica do meu aluno, eu posso até mesmo indicar materiais na internet, para que os alunos possam assistir outras pessoas nadando. Eu posso sugerir que eles vejam alguns campeonatos de natação, se fosse o caso a gente está falando de aprendizagem do nado, mesmo que o aluno não queira ser atleta, ali uma proposta da gente conhecer os movimentos mais técnicos. Se eu entendo que esse envolvimento dele com o esporte é interessante para que ele tenha uma vida, um estilo de vida mais ativo, isso é um objetivo, por exemplo, atitudinal. E eu posso, vamos pensar que são adolescentes mais aqui, eu posso, com essa ideia, desenvolver o objetivo atitudinal, né? Adotar um estilo de vida saudável, adotar hábitos saudáveis. Eu posso estar sugerindo exercícios ou atividades de aprendizagem que extrapolam até o ambiente da academia, do clube, da escola de natação.
Dentro dos materiais, nós temos uma infinidade de materiais flutuantes, temos uma infinidade de materiais não flutuantes que são específicos para as aulas de natação, e a gente pode pensar também em todo e qualquer material que não é específico para a aula de natação, mas que você acha que seria interessante de ser utilizado. Existem muitos brinquedos para as crianças que seria interessante se a gente soubesse como usá-los nas aulas de natação. Eu trabalhei uma vez com uma criança, né, com um grupo de crianças na aula de adaptação ao meio aquático, e a mãe levava a criança mais cedo para a aula de natação, ela ficava brincando numa piscina com boneco, essas coisas, bichinhos, e eu passei a utilizar esses brinquedos da criança na aula de natação e as crianças se amarravam, porque eles conheciam os personagens, sabiam os nomes, então eu passei, isso estou falando com crianças, né? Passei a utilizar essa proposta nas minhas aulas de natação. Uma outra coisa que eu já fiz também, por exemplo, eu dei aula para um grupo de alunos que tinha um aluno que gostava muito de videogame, não me lembro o nome do jogo, mas ele gostava muito de videogame e eu passei a fazer momentos das aulas como se fossem fases no jogo de videogame. Então, se eles fizessem um grupo de atividades, eles passavam de fase e passavam a fazer atividades mais complexas. Então, eu pegava uma proposta que era uma realidade dos alunos, que eles conheciam, que eles gostavam, e tentava trazer isso para a nossa aula. Não precisa ser toda a aula assim, lógico, mas seria interessante se a gente pensasse nessa ideia. Depois, então, que eu sei o que eu preciso ensinar, que eu conheço meu aluno, que eu sei o que eu preciso ensinar, que eu estabeleci os meus objetivos de forma clara, que eu pensei quais seriam os melhores métodos de alcançar esses objetivos, se eu sei o que eu tenho ou não à minha disposição na minha aula, na minha escola, no meu clube, na minha academia, só depois que eu vou propor os meus exercícios, as minhas atividades. E essas atividades a gente tem que ter em mente que o objetivo delas é chegar aqui, alcançar o objetivo procedimental, conceitual e atitudinal. É um erro muito grande propor as atividades sem ter em mente o que você tem que ensinar, ou propor as atividades e só depois propor os objetivos. O caminho não é esse. O caminho é aonde eu quero chegar. São os meus objetivos. Depois, o que eu vou fazer para chegar lá, que são os meus métodos. Aí sim que eu começo a fazer a minha caminhada, que é a proposição dos meus exercícios ou atividades. Para adaptação ao meio aquático, isso é muito interessante a gente pensar as atividades, porque o limite, bem ou mal, é a nossa criatividade. Como os movimentos eles não são tão rígidos e tão precisos, vamos pensar assim, como na etapa de aprendizagem dos nados formais, você pode propor o exercício que você quiser, desde que esteja coerente com aquilo que você quer ensinar. Então, por isso que a gente tem que fazer o plano de aula, para que a gente pense sobre o que a gente vai ensinar, para que depois a gente ensine. Tendo em vista, então, essa discussão, eu consigo ir agora exatamente para o meu plano de aula. E agora, então, eu consigo preencher, por exemplo, aquelas informações do cabeçalho, propor o meu exercício. Então, o que eu vou pensar aqui? A minha unidade, pela discussão que a gente está fazendo, é adaptação ao meio aquático. O meu tema é o conteúdo que eu optei por ensinar. Então, por exemplo, aqui, sustentação e deslize. Poderia ser descoberta do meio, poderia ser salto, poderia ser giro. A minha sugestão é que a gente não ensine muitos conteúdos ao mesmo tempo. Ou que pelo menos você ensine conteúdos novos depois que já tiver trabalhado bem conteúdos considerados antigos. Tenho a minha unidade, tenho o meu tema, vou pensar nos meus objetivos procedimentais, conceituais e atitudinais. Esses meus objetivos têm que estar extremamente unidos à ideia do meu tema, que é aquilo que eu quero ensinar. Depois que eu pensei nos meus objetivos, eu tenho como pensar nos meus métodos, que é o caminho que eu vou utilizar para poder alcançar os meus objetivos. Depois disso, então, eu vou pensar na proposição dos meus exercícios, das minhas atividades. Como eu já tenho essa linha de raciocínio, né, do ponto 1 ao ponto 4, eu vou entender que todo exercício que eu vou propor, qual o objetivo que eu espero alcançar com ele, qual o método que eu vou utilizar com esse exercício, e eu vou descrever essas atividades. E como última tarefa do meu plano de aula, ter algum tipo de avaliação. Não pode ser avaliação, lógico, dos alunos, não uma avaliação formal, mas uma avaliação para você perceber se os objetivos que você estabeleceu foram alcançados e uma própria avaliação da sua aula.
para que você perceba o que deu certo ou não, para que você mude, se for o caso, o que você faz durante as suas aulas. Nessa ideia de você fazer uma breve avaliação dos alunos, que dentro do tempo de aula, mesmo que de maneira informal, o procedimental, como é que eu avalio a parte procedimental? Se eu percebi que os alunos fizeram aquilo que eu solicitei para eles. Dentro da parte conceitual, eu posso perguntar aos alunos, eu posso questionar alguma coisa e ver a resposta dos alunos. Ou mesmo posso fazer alguma interação entre os alunos, parecido com o que a gente faz no fórum. Então eu posso buscar uma interação entre os alunos para que um aluno ajude o outro, para que um colega ajude o outro e ele explique, por exemplo, o que um colega está fazendo de forma correta ou de forma inadequada. E a parte atitudinal são aqueles comportamentos que eu espero verificar, visualizar nos meus alunos ao longo da aula. Por exemplo, respeitar o professor, respeitar os colegas, se sentir motivado, saber trabalhar em equipe, tá bom? Isso tudo são objetivos atitudinais.